Bom dia a todos, então, para quem eu ainda não cumprimentei. A gente vai estar recebendo, então, a Luísa Braga Jorge, que é fisioterapeuta, tá? Ligada lá ao Instituto de Geriatria e Gerontologia, e vai estar falando para a gente de um assunto que a gente toca bastante aqui na nossa disciplina, né? Que é a questão da incontinência urinária, a questão do assoalho pélvico, né? É um assunto bem recorrente com relação às idosas, principalmente, né? E é um assunto que a gente sentia muita necessidade de ter alguém especialista falando sobre esse assunto. Então a gente fica muito feliz. Te agradeço, Luísa, por ter aceitado o convite e estar trazendo esse assunto que é muito importante para a gente estar debatendo aqui. Sim. Obrigada, então, Alexandre, pelo convite. Meu nome é Luísa, eu sou fisioterapeuta, me formei na PUC em 2013, fiz pós-graduação em fisioterapia pélvica em Curitiba, fiz meu mestrado ali no IGG, na PUC, onde eu pesquisei bastante incontinência urinária, e atualmente eu faço doutorado também ali no IGG, e estou pesquisando um tratamento de incontinência urinária com radiofrequência, que é o famoso laser. Então, talvez alguém de vocês já tenham ouvido falar, né, nos tratamentos disponíveis para incontinência, e um deles atualmente é o laser. A gente tem pouca evidência, mas é o que a gente está tentando, enfim, buscar, né? Então, o que eu tentei trazer para vocês hoje? Uma breve revisão de anatomia, né, para a gente tentar entender um pouquinho. Então, essa é a pelve, né? Eu trouxe uma pelve feminina, mas a masculina é praticamente igual. Elas acabam apenas, né, trocando o tamanho, essas dimensões, mas basicamente é isso. Então, composta pelo sacro, pelo ilíaco, né? E essa estrutura acho que é bem comum, acho que vocês conhecem ela, né? Acho que todo mundo já viu alguma vez. Então, aqui está a pelve. Quando a gente olha dentro da pelve, o que a gente consegue observar? Aqui também eu trouxe uma pelve, enfim, feminina, mas a gente consegue, então, observar canal uretral, né? Ali em cima, canal vaginal e canal anal. Canal uretral, por onde a gente faz xixi, as mulheres. Canal vaginal, por onde tem os bebês e tem relação sexual. E canal anal, por onde a gente faz o cocô. O que é o mais interessante de observar nessa imagem? Que ao redor disso tudo a gente tem um monte de músculos, né? E assim como todos os músculos do corpo, essa musculatura também faz parte, também é muito importante. Então, todo esse somatório de músculos dessa região, a gente denomina assoalho pélvico. Então, o que é o assoalho pélvico? É uma estrutura em forma de arco, como vocês podem ver nessa imagem, formada por músculos, fáscias e ligamentos, que se localizam entre o osso púbico e o cóccix, bem na base da pelve, que é o que mostra essa imagem. Então, essa é uma outra imagem de um outro ângulo, para a gente melhor poder ver. Então, quando a gente fala em musculatura pélvica, a gente fala em todo esse conjunto de músculos. Como vocês podem ver ali, tem vários. Então, para a gente não precisar ficar citando todos os músculos, a gente denomina assoalho pélvico para o somatório de todos eles. Então, fica mais fácil. Que acabam sendo 13 músculos, mais as suas aponeuroses. E aí, tem gente que chama de períneo, tem gente que chama de assoalho pélvico, mas é praticamente a mesma coisa. E qual é a função do assoalho pélvico? Qual é a função do assoalho pélvico no nosso corpo, né? A principal função é suportar os órgãos pélvicos nas posições normais. Então, se a bexiga, se o útero, se o reto, todos eles estão fixados nas suas posições, é porque o assoalho pélvico está exercendo o seu papel. Segunda coisa, manter a continência urinária e fecal. Se nós estamos aqui, nesse momento, segurando o xixi, segurando o cocô, é porque os nossos músculos do assoalho pélvico também estão em harmonia e também estão exercendo o seu papel. Outras funções que daí não são tão primárias, elas acabam sendo funções mais secundárias, às vezes até terciárias, mas elas também participam da estabilidade da pelve na posição em pé e marcha. Então, dependendo de como a gente caminha, de como a gente está em pé,
a musculatura pélvica também está contribuindo para a gente conseguir fazer isso. Participa da função sexual, então, na verdade, assim, a mulher ela consegue distender o canal vaginal para ter penetração, e o homem também, enfim, nas suas funções sexuais de ereção e ejaculação, também tem a contribuição da musculatura pélvica, do assoalho pélvico, e também um suporte durante a gestação e parto, justamente porque essa musculatura precisa se distender, precisa alongar, precisa relaxar. Então, assim, uma pergunta. Se o assoalho pélvico, como a gente falou, é formado basicamente por músculos, será que a gente não deveria exercitar eles, então? Porque a gente tem a informação de que a gente tem que exercitar todos os músculos do corpo, né? E será que essa musculatura pélvica também não deveria ser fortalecida? Provavelmente sim, né? Então, assim, todas as situações que aumentem tanto a pressão intraabdominal, seja uma tosse, um espirro, levantar objetos pesados, alguns exercícios, principalmente os de impacto, todos eles sobrecarregam a musculatura do assoalho pélvico. Então, como qualquer outro músculo do corpo, se ele não está forte o suficiente para responder a essa demanda, a esse esforço, ela pode ir acumulando lesões, pode gerar um enfraquecimento progressivo, e diferente dos outros músculos, que por acaso a gente vai fazer um treino, por exemplo, de bíceps. Se a gente acabar não exercitando tanto o bíceps, ele fica meramente flácido, enfraquecido. Já a musculatura pélvica, se a gente muitas vezes não trabalha ou deixa ela ali hipoativa, sem exercício, a gente pode gerar patologias, tá? Então, é muito importante reforçar essa musculatura. Então, como a gente falou, quando a gente não exercita essa musculatura, a gente pode ter algumas patologias pélvicas. Então, eu trouxe algumas que são as mais comuns, as que a gente mais vê no consultório e provavelmente, talvez, as que vocês vão receber de queixa dos clientes de vocês, dos pacientes de vocês, enfim, e que eu acho que é bom a gente dar uma atenção especial. Então, a primeira eu citei algumas aqui, né, como incontinência urinária, urgência miccional, incontinência fecal, prolapsos pélvicos, algumas disfunções sexuais, enurese noturna nas crianças e constipação intestinal. Então, na verdade, a incontinência urinária, ela é definida como qualquer perda involuntária de urina. Até uns 6 anos atrás, a denominação da incontinência era qualquer perda involuntária de urina que causasse desconforto à pessoa. Ou seja, de repente a pessoa tem uma perda de urina, mas não causa um desconforto social ou higiênico. Então, na verdade, não era caracterizada como uma incontinência. Recentemente, ela foi atualizada. Então, é qualquer perda involuntária. Então, se a pessoa perder uma gota de urina, involuntariamente já é considerada incontinência urinária. Tranquilo? Então, a prevalência de incontinência urinária, ela é maior nas mulheres devido a fatores anatômicos, principalmente por aqueles buraquinhos que eu mostrei para vocês. Vocês viram que as mulheres têm 3 buraquinhos, o canal uretral, vaginal e anal. Já os homens não têm. E esse buraquinho favorece para a musculatura ficar mais, não ficar tão em formato de U ali, e principalmente também por essa rede de aporte das fibras, nos homens elas serem mais lineares, então não tem tanto favorecimento como nas mulheres. Nas mulheres, então, a incontinência varia de 8% até 34%, principalmente nos idosos. Aí vamos falar, tá, Luísa, mas de 8 até 34 tem uma diferença muito grande, porque ou é 8 ou é 34. E, na verdade, o que acontece? Por que quando a gente lê um artigo ou a gente lê alguma coisa, a gente vê essa variância de prevalência? Principalmente porque a incontinência é subdiagnosticado. Então, dificilmente, às vezes, quando tu pergunta para alguém se tem perda de urina, a pessoa te fala verdadeiramente se ela tem ou se ela não tem, porque envolve questões de vergonha, de tabu, Então, por isso que é ainda muito subdiagnosticada a incontinência. 75% de um estudo verificou que as mulheres demoraram cerca de 3 anos para procurar auxílio. Então, o que acontece? Que as pessoas já têm vergonha de falar que tem incontinência urinária.
2, que às vezes elas demoram até 3 anos para procurar auxílio. E outro artigo verificou que às vezes eles levam até 10 anos para procurar algum tratamento para incontinência. Então, vocês conseguem ver que além da baixa procura, tem muita gente que não fala e nem vai atrás do tratamento e fica convivendo com esses sintomas da incontinência. A incontinência, ela gera um grande fator de descompensação em mulheres, ou seja, ela causa sensação de inferioridade, rejeição e às vezes até baixa qualidade de vida. Por que isso? Porque a incontinência, dependendo da idade ou da atividade que essa pessoa, enfim, realiza, ela tem que modificar muitas coisas do estilo de vida dela. Às vezes ela tem que se adequar a ter um banheiro perto, ou às vezes ela acaba perdendo urina durante uma relação sexual, então ela deixa de ter a relação sexual. Ou enfim, muitas pacientes minhas deixam de fazer academia ou deixam de ir na academia, de fazer uma atividade física, porque vocês, como eu já falei anteriormente, como a incontinência ela acaba mais numa pressão intra-abdominal, às vezes está fazendo uma esteira, ou um jump, ou um exercício de agachamento que tem um pouquinho mais de peso, elas acabam perdendo urina e é uma sensação, dependendo da quantidade, bastante constrangedora. Então, muitos acabam deixando de fazer atividade física por isso. Então, a incontinência, ela tem alguns problemas educacionais, né? Causa problemas higiênicos, perda da função sexual, como eu falei para vocês. Dependendo, pode restringir o emprego também. Tem pessoas que, além da incontinência, elas precisam ir muitas vezes no banheiro. Então, isso às vezes atrapalha um pouco o trabalho também. Gera constrangimento, às vezes exclusão, isolamento social, problemas psicológicos, e isso tem um grande impacto negativo na qualidade de vida. E quais são os fatores de risco para a pessoa desenvolver incontinência urinária? Isso aqui que eu tô falando para vocês é de mulheres, porque a incontinência urinária, como eu falei, ela é mais predominante em mulheres. Nos homens, ela também acontece, mas normalmente nos homens, os fatores de risco principal são cirurgias oncológicas, principalmente os cânceres de próstata. Então, eles ficam com uma incontinência urinária depois desse câncer. E já nas mulheres tem vários componentes. Então, idade é uma delas, então a gente sabe que pessoas idosas têm mais. Pessoas com obesidade, principalmente pela gordura abdominal ali sobrecarregando o assoalho pélvico. Paridade, principalmente os partos vaginais. Antigamente a gente achava que cesárea era um fator protetor para disfunção pélvica, principalmente a incontinência urinária. Hoje em dia a gente já sabe que não tem nada a ver. A gente sabe que a própria gestação é o principal fator que desencadeia as disfunções pélvicas, mas claro, dependendo do parto vaginal, que nem eu citei ali embaixo, instrumentados, ou seja, o uso de fórceps, episiotomia, sobrecarregam mais. Então, algumas variações hormonais na menarca ou na menopausa, então quando tem essas mudanças, enfim, de estrogênio no corpo, uma mudança hormonal também diminui um pouco a questão da musculatura ali. Bebês muito pesados, então bebês que nascem de parto normal, tipo 4 quilos e um pouquinho, já são considerados também fatores de risco. Coisas que aumentem a pressão intraabdominal, algumas cirurgias ginecológicas, modificações de colágeno, seja de risco identificáveis ou até mudanças de colágeno de um modo geral. Tabagismo, exercícios físicos intensos. E aqui, talvez, como é a área de vocês estejam se perguntando, mas então não é recomendado fazer exercício físico intenso por causa enfim, de acontecer disfunções pélvicas? Não, muito pelo contrário. É muito bom fazer exercício físico. A questão principal é que, na verdade, o que acontece? O exercício físico intenso, ele é bem-vindo quando a gente tem um controle da musculatura pélvica associado. Quando essa musculatura ela é inativa ou não exerce nenhum papel, não tem nenhuma contração associada, aí sim pode ser um risco. E também, por último, a hereditariedade, eu botei um ponto de interrogação, por quê? Tem alguns estudos que mostram que sim, o fator genético contribui para o aparecimento da incontinência urinária, e tem alguns outros estudos que dizem que não tem nada a ver. Então, dependendo do autor,
essa hereditariedade, ela pode ser sim ou não. A incontinência urinária, ela é dividida, ela é classificada em 3 tipos. A incontinência de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. O que é a incontinência urinária de esforço? É principalmente quando a perda de urina acontece após um esforço, ou seja, uma pressão intraabdominal. Então, tosse, espirro, exercício físico, às vezes até o ato de levantar. Alguns casos também de mudança de postura, então a pessoa está sentada e se levanta para em pé. E é o tipo de incontinência mais comum em jovem. Então, assim, se vocês me perguntarem qual é o tipo de paciente que eu mais tenho no consultório, é esse aqui, incontinência urinária de esforço. E quando eu digo pacientes jovens, é paciente de 20, 30, 40 anos. E como tem a modalidade agora CrossFit, que é um exercício que tem bastante impacto, eu tenho muitos pacientes no consultório jovens que fazem CrossFit, alguns outros que fazem corrida, que é uma outra modalidade que está bem na moda. Eu atualmente estou morando em Bento Gonçalves e aqui tem os vinhedos, então o pessoal gosta de correr muito nos vinhedos. Então é muito íngreme, tem muita terra, enfim, não é um ambiente muito plano e precisa de um pouco mais de esforço. E é bem comum as mulheres relatarem perda de urina durante a corrida. Então, esse aqui é o clássico incontinência, basicamente, do jovem, tá? E é mais ou menos 50% dos casos. Heloísa. Oi. É bem interessante esse dado que tu traz com relação aos jovens, relacionado à questão da incontinência urinária, principalmente pela relação com o CrossFit, né, do exercício de esforço, né? Da corrida até me surpreende, né? Porque eu sou adepto de corrida, gosto, né? Mas nunca vi relatos nos grupos que eu conheço, que eu me relaciono, nunca vi ninguém relatar isso, né? Obviamente também o pessoal nem falaria também, né? Não fala. Mas o CrossFit eu já imaginava, né? A questão do halterofilismo também, né? Do levantamento de... Um bem comum, assim, que agora eu percebo que deu uma parada, mas ali quando eu comecei a trabalhar em 2013... a maior parte dos relatos era no jump. Então, assim, todo mundo chegava, Luísa, eu perco xixi no jump, no step. E agora deu uma mudada. Eu não sei também, vocês que entendem mais, essas modalidades, eu não sei se diminuiu um pouco a procura também de jump, step, enfim, mas eu percebo que agora mudou um pouco. Os pacientes que estão chegando no consultório é mais do crossfit e da corrida. E é bem como tu falou isso, eu tenho várias pacientes assim que dizem, Luísa, eu não falo pro meu professor, eu boto absorvente e vou, boto um shortinho preto, enfim. Já aconteceu também de uma paciente um dia sair do consultório e encontrar uma outra que corria com ela, e aí depois elas conversando, elas, nossa, tu também perde? Ela, não, às vezes, de vez em quando, eu resolvi vir aqui, né, ver o que dá pra fazer. Então, tu vê que realmente o pessoal tem vergonha de falar, porque às vezes associa a incontinência já com sintomas de idosas, de, enfim, envelhecimento, e tem vergonha de dizer, né? Então, seguindo, a incontinência urinária de urgência, diferente da de esforço, ela também pode ser chamada de de hiperatividade detrusora, ou seja, bexiga hiperativa. Por que tem essa denominação? Porque a incontinência urinária de urgência, a principal causa dela é a incapacidade de segurar a urina em tempo hábil. Ou seja, é aquela pessoa que tá chegando em casa, tá botando a chave na porta e começa aquela vontade de fazer xixi e não dá tempo de chegar no banheiro. Ela simplesmente vaza o xixi antes de chegar. E ela é normalmente associada por uma instabilidade vesical, ou seja, tem uma dificuldade, ela acaba gerando uma contração involuntária dessa musculatura pélvica na bexiga, ela começa a contrair muitas vezes, por isso bexiga hiperativa, e de tanto ela se contrair, o xixi acaba acontecendo. E normalmente a incontinência de urgência, ela está associada a um aumento da frequência urinária durante o dia e durante a noite. Então, assim, o que é uma frequência urinária adequada? Depende da pessoa e depende dos hábitos de vida dela. Mas vamos supor, normalmente uma mulher tem uma capacidade vesical de uns 300, 350 ml, homem um pouquinho mais, ali seus 400. Digamos que eu tome 2 litros de água e me alimente ok.
A gente fazendo uma regrinha de 3, a capacidade vesical ali, claro que a gente nunca chega no nosso limite, né? Bota ali uns 250 ml, 2 litros de água que eu ingeri, fora os alimentos, 24 horas. Normalmente eu devo ir fazer xixi de 7 a 8 vezes, incluindo manhã e noite. Quando a pessoa faz muito mais do que isso, tá errado, já é caracterizado aumento da frequência urinária. Quando a pessoa faz muito menos que isso, também pode estar relacionado a algumas disfunções pélvicas, tá? Então, essa vontade repentina de fazer xixi, como eu falei, se abrir uma torneira e ter vontade de fazer xixi, colocar a chave na porta e ter vontade de fazer xixi, tudo isso é uma incontinência de urgência. Normalmente é 20% dos casos e normalmente está caracterizado com mais de pessoas de idade, ou seja, mais as vovós. E por último, a gente tem incontinência urinária mista, que é quando a perda de urina acontece associado entre o esforço e a urgência, ou seja, a pessoa tanto vaza quando tá parada e a bexiga tá um pouquinho cheia, como vaza quando ela faz um esforço. E é mais ou menos uns 30% dos casos. E normalmente a incontinência urinária mista, ela dá naquelas mulheres pós-menopáusicas, ali por uns 50 e pouquinhos anos. Tranquilo de incontinência urinária. O tratamento depois eu vou acabar falando tudo junto, porque como é a mesma musculatura, a gente acaba trazendo ela de uma forma geral. Alguma pergunta que vocês tenham de perda de urina, que vocês queiram saber? Considerado também essa incontinência urinária, uma vez que outra que tu tenha, por exemplo, saiu, como o exemplo que tu deu ali, que a gente abre a porta e não chega a tempo no banheiro. Uhum. Mesmo que isso não for frequente, por lá uma vez que outra, é considerado também incontinência urinária em qualquer momento? Sim. Como eu falei, a definição atualmente de incontinência urinária, ela é qualquer perda involuntária de urina, mesmo que seja uma gota. O que acontece? Como é músculo, pode acontecer, eventualmente, assim, um dia que tu fez muito exercício, que tu tá muito cansada, que tu tá muito sobrecarregada, tu deu um descuido de relaxar um pouquinho mais, às vezes a perda de urina acontece. Então, se eu falar, Luiz, aconteceu uma vez, nunca mais, sei lá, enfim, espirrei e tava meio desconcentrada, o espirro veio e vazou um pouquinho. Mas agora uma pessoa, assim, que às vezes sim, às vezes não, já é uma incontinência leve, porque a incontinência também, ela é classificada em leve a severa. Então, além das classificações da nomenclatura, a gente tem de leve a severa. E então, assim, eventualmente já é considerada uma incontinência, seja ela esforço, urgência ou mista, leve. E aí sim já tem que tratar. Já é um alerta que provavelmente isso vai começar a se intensificar futuramente. Tranquilo? Prolapso pélvico. O que é o prolapso pélvico? Provavelmente alguém de vocês já escutou alguém falar que tem prolapso pélvico. Qual é o principal prolapso pélvico? Fulaninha tá com bexiga caída. É a mais comum. Então, certamente alguém já deve ter ouvido falar: ai, eu não posso fazer exercício físico porque meu médico disse que eu tô com a bexiga meio caída. Ou, nossa, eu fiz uma cirurgia para levantar a bexiga. Então, isso é bem comum. Então, prolapso genital é todo o deslocamento caudal dos órgãos pélvicos, seja uretra, bexiga, útero, alças intestinais e reto, através da vagina, podendo ocorrer em diferentes graus. Então, é mais ou menos isso. Então, aqui tá a vagina, aqui tá o útero. Quando ele acaba caindo, ó, como vocês podem ver aqui na terceira imagem, quando ele sai do canal vaginal, ele é um prolapso. Nessa terceira imagem, o que acontece? Onde está pontilhado é a posição normal da bexiga. Então, ela pode ir caindo, ela tem 4 níveis. Então, ela pode cair grau 1 e grau 2, que a gente não enxerga. Então, a pessoa pode absolutamente não sentir nada. A bexiga está caindo, a gente não vê. Quando ela chega no grau 3, é essa imagem aqui que a gente vê. Ela está encostando na vagina. Já fica um alerta, porque nesses casos as pessoas já sentem que tem uma pressão ali, um desconforto. Quando é grau 4, ela literalmente ultrapassa o canal vaginal. E nós, profissionais que avaliamos isso, o que a gente enxerga? Quando a pessoa abre a perna, a gente enxerga literalmente essa bola para fora, como se fosse a cabeça de um bebê. Então, é a extrusão do órgão. Ela fica pendurada ali, ela não cai, ela fica só pendurada. Então, a pessoa normalmente empurra e volta,
e manipula essa bexiga, enfim, ou útero, o que seja, é bem complicado. Grau 3 e 4 não adianta, tem que fazer cirurgia, normalmente é colocado uma telinha, então levanta a bexiga, coloca uma telinha fixa na musculatura pélvica, e no grau 2 e 3 a fisioterapia na verdade, grau 1 e 2. A fisioterapia consegue uma intervenção, a gente não consegue, enfim, subir com esse órgão. Mas através de exercícios a gente consegue um pouquinho fazer com que ela não caia mais para precisar fazer cirurgia. Mas isso tudo depende também da quantidade de exercício de impacto que a pessoa faz, enfim, suas atividades. Professora? Oi? E em relação a esse laser que tu falou, funciona nesse caso? De prolapso? Ou de incontinência? Eu vou falar um pouquinho dos tratamentos depois, mas assim, ó, a gente não tem evidência ainda que o laser e a radiofrequência, a gente não tem muita evidência dela, mas as evidências que a gente tem é que ela melhora a incontinência urinária de esforço. Por quê? Porque o laser, ele acaba, tanto o laser quanto a radiofrequência, a gente gera calor dentro da mucosa vaginal, e o objetivo é que esse calor consiga desnaturalizar as fibras de colágeno. A gente consegue deixar essa musculatura ali, essa mucosa com mais colágeno. E o que acontece? Nos 3 tipos de incontinência, qual é que a gente precisa de colágeno? Incontinência de esforço. Então, na incontinência de esforço, a gente tem um resultado bom para flacidez vaginal também. Então, se a gente pensar que o prolapso pélvico, por exemplo, ele se dá muito pela fraqueza da musculatura, como prevenção é bom. Agora, por exemplo, se a gente já tem uma certa bexiga caída ali, efeito não tem muito. Mas os estudos, assim, eles são bem controversos. Na minha pesquisa da radiofrequência, a gente faz 2 grupos. Então, o grupo intervenção, que recebe a radiofrequência ligada, o grupo controle, que recebe a radiofrequência desligado, e todos eles fazem o reforço da musculatura pélvica, que é o tratamento padrão ouro atualmente. E o que é os resultados preliminares que a gente tem? É que simplesmente os resultados são iguais, tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção. Então, a gente não sabe se realmente essa radiofrequência, esse laser, tem tanto efeito benéfico assim. Ele pode potencializar um pouco, mas ele não tem ainda evidências, talvez porque o nosso N também é pequeno, a gente avaliou 52 mulheres, talvez pelo N ser pequeno também que a gente não tem esse resultado tão eficaz. Mas a gente sabe que tem muitos profissionais comercializando, enfim, já apresentando essa técnica, mas o FDA, ele pediu para as pessoas não utilizarem, porque a gente também não sabe os efeitos colaterais, enfim, que possam acontecer de usar em massa, né? Então, ele está liberado atualmente mesmo pelos órgãos, só para pesquisa.